Vamos abrir a Escritura, Salmo de número 122. Hoje, nosso objetivo será estudar esse salmo intitulado como Salmo de Davi, Salmo 122. Quero fazer aqui uma breve introdução no contexto histórico do Salmo, para entendermos um pouco aqui o que ele fala sobre essa alegria da casa do Senhor, e depois nós vamos então passar pelo Salmo e vendo como que isso se aplica a nós e como que isso é importante. Salmo de número 122. Eu vou ler o Salmo todo, peço que mantenham a Bíblia aberta, para que depois então a gente passe, eu passo a passo aí cada versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor, ou renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Muito bem, esse é o salmo que nós vamos então tratar aqui neste momento. É difícil a gente olhar para o salmo, como acontece com vários outros, e conseguir identificar o contexto histórico em que o salmista escreve. Quando olhamos para o título, ele aparece aí que é uma oração pela paz de Jerusalém, cântico de romagem de Davi. Porém, esse tempo de peregrinação e o contexto aqui, se você olhar os salmos anteriores, que eram salmos dentro desse bloco dos cânticos de romagem, o Salmo 120 fala sobre o viver no exílio. Observe comigo, Salmo 120, verso de número 5 e verso de número 6. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Há uma ideia aqui de alguém que está vivendo como peregrino, vivendo distante da pátria e passando por algumas aflições. Olhando para o Salmo 121, que é um salmo extremamente conhecido, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas na sequência, versos 7 e 8, ele fala, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se no Salmo 120 nós temos uma ideia de alguém que está vivendo na tristeza do exílio, no Salmo 121, alguém clamando por socorro diante dos perigos da estrada, para chegar até o templo, a Jerusalém, para adorar o Senhor. O Salmo 122 já é a declaração da alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés pararam junto às tuas portas. Aqui é o salmista já chegando, o adorador já dentro das portas, e agora já num ambiente seguro para adorar o Senhor. Parece que há uma transição entre o estar na terra estrangeira, o caminhar até chegar à cidade, agora chegando e entrando nas portas, e agora aquele momento de celebração e de alegria. Porém, falando a respeito do contexto, no tempo de Davi, o reino era unido. Apesar que as tribos estavam cada uma na sua própria terra, e talvez ali o conceito seja de vir nas festas anuais para adorar o Senhor, é uma possibilidade. No tempo de Salomão, o reino ainda estava unido, mas quando Salomão morre, 1 de Reis capítulo 11 vai falar isso, o final do capítulo, a morte de Salomão, e já em 1 de Reis capítulo 12, o reinado de Jeroboão, e a partir dali já começa uma disputa muito grande entre as tribos, a ponto do reino se dividir em duas partes, 10 tribos para o reino do norte, apenas 2 tribos do reino do sul, e agora como reino dividido, esse povo nunca mais voltou a ser aquela unidade que aconteceu no período do reinado de Davi. Então o contexto ele meio que se perde aqui. Se todas as tribos estavam reunidas, essa busca que falaremos ao final de paz para Jerusalém,
refletia aquele período ainda de Davi, ou já é apenas uma ideia, se porventura o Salmo não foi escrito por Davi, uma ideia pós-exílio, na expectativa do reino messiânico, quando na promessa do Messias que viria e traria de novo paz, e traria de novo unidade diante daquela promessa de que o reino de Davi jamais teria fim. Mas ainda assim, apenas uma ideia aqui de contexto histórico do salmista, de em que momentos pode estar acontecendo. Mas eu quero caminhar com você sobre especialmente 3 aspectos dentro do Salmo. O primeiro é exatamente o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pergunta é, para a gente já começar a pensar na dinâmica do Salmo, isso para nós é alegria? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, cultuar a Deus. O momento do culto, o encontro, é alegria? É um desejo real de buscar o Senhor? Ou às vezes nós lidamos com dificuldades no caminho, com momentos de tensão, onde sabemos da responsabilidade, mas há uma luta interna que, colocando de forma muito simples e objetiva, não estou com vontade no culto hoje. Hoje eu não estou me sentindo bem para congregar, não estou com vontade. E talvez nós até lutamos e vamos meio que a contragosto, mas depois ao sair falando, não foi bom ter vindo, foi agradável. Mas o fato é que há uma luta. Em certo sentido, trazendo a ideia da alegria, quando me disseram vamos à casa do Senhor, e trazendo isso de fato para o nosso tempo, eu diria que nós convivemos frequentemente com esse impasse, de saber da responsabilidade, de devemos congregar, devemos buscar a casa do Senhor, mas em vários momentos da caminhada, seja pelas lutas externas, sejam pelas tribulações e lutas internas, o congregar se torna um desafio. Às vezes por enfermidades, às vezes por conflitos no nosso contexto. Nem sempre é tão simples assim, e nem sempre esse buscar a casa do Senhor resulta em uma expressão honesta de alegria. Às vezes nós vamos também pela responsabilidade, pelo compromisso. O fato é que há um convite à adoração. O salmista expressa como uma alegria do ir à casa do Senhor. Verso 2, ele diz, parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, a ideia das tribos unidas, uma cidade fortificada, onde o trono está bem estabelecido, e ele diz, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Algumas questões nós devemos considerar dentro desse aspecto, a respeito desse momento de uma Jerusalém como uma cidade compacta. A igreja chamada na teologia, igreja dos nossos dias, uma igreja que é militante, nem sempre ela se mostra como cidade compacta. Às vezes nós vamos perceber na vida da igreja partidarismos, divisões, e não estou falando de partidarismo ou apenas questões internas dentro de uma denominação em particular, mas na igreja como um todo, momentos de tensão, momentos onde não se percebe com muita clareza uma unidade de todo o povo de Deus, alguns puxando para um lado, outros puxando para outro. Mas quando olhamos para Judas, para ler apenas aqui um verso, livro de Judas que tem apenas um capítulo, mas pode manter no Salmo aí, eu vou apenas citar aqui o versículo de número 24, ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Completando o verso 25, ele diz, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas, ele antecipa, e a carta é uma carta de uma exortação muito dura, ainda que a intenção inicial era escrever uma carta falando da nossa comum salvação. Depois ele muda o tom e diz, olha, mas me foi necessário, me senti obrigado a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a carta então toma um tom não de exultação, de alegria, mas um tom de exortação severa, chamando o povo a batalhar pela fé.
mas ele conclui a carta com essa expressão de louvor, doxologia, dizendo: Deus vai nos guardar até o final. Apesar da adversidade, apesar da luta, apesar de todos os embates que a igreja chamada militante tem que enfrentar, há uma garantia: um dia o Senhor vai nos apresentar diante da sua glória, imaculados, sem nenhuma dificuldade, e será motivo de grande exultação. Portanto, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nem sempre é uma tarefa fácil. A nossa vida em um mundo caído está rodeada de adversidades e tribulações e dificuldades. Contudo, devemos, como servos do Senhor, alegrar por estarmos na casa do Senhor. Mas há um motivo, e eu gostaria que caminhássemos um pouco nisso. Observe, voltando para o Salmo 122, no versículo de número 4, na última parte, ou parte B do texto, ele diz: para renderem graças ao nome do Senhor. Mas aqui há uma questão que eu gostaria de ressaltar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então há uma alegria. O salmista está dizendo que isso provocou nele uma exultação. Vamos para a casa do Senhor. Depois, no verso 2, ele já está lá: parar os nossos pés junto às tuas portas. Mas agora ele vai dar a motivação. Para que vamos à casa do Senhor? Qual o objetivo? Qual que é a intenção? Verso de número 4, parte B: para renderem graças ao nome do Senhor. Tem um comentarista chamado Derek Kennedy, ele fala o seguinte a respeito desse verso: o objetivo das festas de romagem era render graças ao Senhor, e não primariamente buscar a união ou prosperidade. Essas coisas eram dádivas adicionais decorrentes desta ocasião, e não a razão de ser delas. Para renderem graças ao Senhor. Qual é a razão que te trouxe aqui? Qual é a razão que temos para congregar? Há algum erro em congregar e buscar o Senhor nos desejo ou na intenção de receber alguma bênção? Não necessariamente. Mas esse é o principal ou talvez o único motivo? Aí nós devemos repensar. O salmista está dizendo que nós devemos nos alegrar por ir à casa do Senhor para render graças ao Senhor. E não necessariamente, ou pelo menos não de forma prioritária, para buscar os benefícios do Senhor. Os benefícios têm que ser uma consequência, mas o render graças tem que ser a nossa prioridade. Nós reunimos como povo de Deus para bendizer o nome do Senhor, para render graças ao Senhor. Diante disso, nós temos vários desafios diante de nós. Nós vivemos um tempo, estamos vivendo, ou talvez aí, quero crer que saindo desse tempo, talvez alguns estão colocando já como pós-pandemia, né? A situação está mudando, e louvado seja Deus porque a situação está mudando, mas nos últimos 2 anos, onde dentre as várias mudanças que ocorreram, e todos nós sabemos muito bem, foi a ausência do congregar. Por decretos municipais e por outras razões, por enfermidades, por um período de cuidado, de zelo, e talvez porque nós mesmos estivemos também enfrentando o próprio Covid ou outras doenças. O certo é que a igreja, nos últimos 2 anos, teve alguns momentos de impossibilidade de congregar. Depois daquele momento mais tenso, passou a congregar com um número limitado. Muitos e algumas adaptações vieram e contribuíram para algum bem da igreja. Algumas adaptações não vão mudar mais, por exemplo, culto online, a transmissão do culto e outras ferramentas que foram adaptadas nesse momento crítico aí da pandemia. Mas uma coisa é certa: diante desse cenário que talvez nós, quero crer que estamos saindo dele, mudando, voltando, quem sabe, a essa normalidade do poder congregar com total liberdade, muitos acostumaram a não congregar. É fato que muitos que nós conhecemos não têm a mesma frequência que tinham antigamente. Talvez estão optando pela facilidade das transmissões de vir o culto dominicalmente, o resto da semana assista online. Alguns estão optando por um momento de culto, os demais eu não vou mais não, porque eu já fui, depois durante a semana, no melhor momento, eu assisto ali a reprise do culto, como se fosse a mesma coisa. De certa forma, é claro, isso trouxe benefícios. Alguns que não poderiam congregar conseguem assistir ali e receber a instrução da palavra. Pessoas que estão distantes em outras cidades, em outras regiões, têm também a possibilidade de assistir e então participam ali aprendendo da Escritura. Mas o fato é, isso não anula a necessidade da igreja congregar, do povo se reunir.
É importante esse momento do alegrar quando estamos na casa do Senhor, e não apenas recebendo a instrução à distância. É importante, é um benefício, é uma ferramenta, não vamos desconsiderar tudo isso. Contudo, a igreja de Cristo, ela é, na sua essência, um corpo. A Escritura apresenta isso como uma figura em várias passagens. É uma comunidade, é uma congregação, é um povo reunido, é uma assembleia. A palavra eclesia é um ajuntamento, é uma assembleia, é um povo que se reúne diante do Senhor para adorar o Senhor. Essa era a prática do Antigo Testamento, quando o povo se reunia na porta do templo. Essa é a prática da igreja hoje, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Quero convidá-los a abrir um texto, Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10, verso de número 19 até o 25. Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 até o verso de número 25. O autor da carta aos Hebreus assim nos diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a nossa confissão, ou a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos, e preste bem atenção nessa expressão, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quero fazer aqui algumas observações. Em primeiro lugar, o tema que a igreja local que nós temos trabalhado esse ano é os benefícios da comunhão no corpo de Cristo. Benefício da comunhão no corpo de Cristo. Pressupõe que a igreja, como corpo de Cristo reunida, tem benefícios. Sabemos disso. Experimentamos diversos desses benefícios. Um deles, citados aqui no texto, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Estamos congregados como igreja, um corpo, um povo, numa só fé, numa só esperança, num só amor, e podemos então estimularmos uns aos outros. Expressões que aparecem, por exemplo, na carta aos Gálatas, levar as cargas uns dos outros. Expressões que aparecem em Colossenses, aconselhai-vos mutuamente, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, amar uns aos outros, e tantas outras expressões que trazem essa ideia do corpo, do trabalho conjunto, onde cada parte ajuda e auxilia o outro no desenvolvimento, no crescimento na fé, na sua firmeza, na sua maturidade, auxiliando nas suas dificuldades, suportando em meio às suas lutas. Mas o texto diz, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Esse é um texto que muitas vezes ele é citado como apenas em caráter de cobrança. Meu irmão, você está faltando o culto, a Bíblia diz não deixar de congregar, como é costume de alguns. Permita-me fazer uma provocação. É intencional. O que seria deixar de congregar? Se nós entendemos isso mal, vamos considerar que o deixar de congregar é apenas participar de todas as programações da igreja. Essa é uma interpretação equivocada, tá? Por quê? Se você é de uma igreja que tem um culto semanal e você frequenta um culto semanal, então você não deixou de congregar. Mas se você, porventura, é de uma igreja em que tem cultos de segunda a segunda e você faltar de alguns cultos, você está deixando de congregar. Para aquele grupo, você está deixando de congregar. Se você é de uma igreja que tem cultos às quartas-feiras, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, e você não está participando ativamente, você está deixando de congregar. Então, o que seria deixar de congregar? Pensar isso e aplicando cada pessoa, cada denominação, cada igreja, a sua própria estrutura, diga-se de passagem. A Escritura diz que nós temos o dia do Senhor e devemos adorar o Senhor. Ok, isso é o padrão. Agora, se a igreja determina
e isso tem a ver com a liderança local, se vai ter culto quinta-feira às 19h30, sexta-feira é às 20 horas, e no sábado é 3 horas da tarde. Isso é uma escolha local. A Bíblia não diz que nós temos que reunir esses dias nesses horários, mas aí a outra denominação tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Onde na Bíblia diz que você tem que ter culto todos os dias da semana? Nesse sentido do congregar, aplicando isso de uma maneira equivocada e literal, como apenas participar de programações. Eu quero entender que o autor aos Hebreus, assim como o salmista que diz dessa alegria da casa do Senhor, vai muito além de uma mera formalidade de participar de um culto, porque a nossa igreja determinou que dia tal tem culto, horário tal. Mas aqui tem muito mais a ver com a essência de igreja, do desejar participar uns com os outros, ter comunhão uns com os outros, orar uns pelos outros, aconselhar uns aos outros e ter essa vivência de comunidade. Olhando para o texto de Atos, que diz que a igreja cristã, a igreja primitiva, eles tinham comunhão e oração e partiam o pão de casa em casa. Não era só apenas uma formalidade no dia do Senhor, mas havia uma continuidade enquanto comunidade de cuidado uns dos outros. Entendo que o contexto e o que a Escritura nos apresenta como responsabilidade cristã vai muito além de mero ritualismo, de cumprir uma agenda estabelecida de acordo com a denominação tal, mas sim, o princípio aqui é de não isolarmos. Por isso que o conceito que tem sido pregado ultimamente dos desigrejados, de um grupo de pessoas que estão como que indo em contra a instituição igreja como algo formal, dizendo que isso é desnecessário e que nós podemos simplesmente cultuar em nossa casa, isso não funciona. Não funciona porque isso é antibíblico, porque o princípio da Escritura é o congregar. Não no sentido, como eu disse anteriormente, de definir que os cultos vão acontecer de segunda a sexta, horário tal, mas o congregar é o viver em comunidade, como igreja, assembleia, reunirmos com alegria como povo de Deus, numa só fé, numa só esperança, num só amor, para juntos nos estimularmos às boas obras e ao amor. Isso é igreja. Nós vivemos em comunidade como povo de Deus, podemos congregar quando reunimos entre 2 ou 3, independentemente se é um horário formal ou oficial de um culto ou não, e como membros do corpo, como pertencentes a Cristo, reunimos, oramos uns pelos outros, edificamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, estimulamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Isso é igreja. Está acontecendo não só na sua formalidade técnica, mas acontecendo na prática, como um povo de Deus que está adorando o Senhor. É muito interessante porque, quando olhamos no Evangelho de João, capítulo 4, você tem aquele episódio em que Jesus está às margens ali em Samaria, e aquela mulher samaritana vem ao poço, e naquela conversa que acontece com Jesus, à beira do poço, depois de certa altura do diálogo, ela fala: Senhor, os nossos pais adoram aqui nesse monte, mas os judeus falam que lá em Jerusalém deve se adorar. Afinal de contas, qual é o lugar que se deve adorar? E Jesus responde a mulher dizendo: olha, vem a hora e já chegou, né, que não é nem nesse monte e nem naquele que adorareis o Pai, porque vocês adoram quem não conhece, mas nós adoramos aquele que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e a verdade é que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos no Salmo, voltando lá para o Salmo 122, nós temos essa alegria, porque agora os seus pés estão dentro de Jerusalém. Se isso fosse apenas para ser entendido de maneira literal, então nós teríamos que, de alguma maneira, de alguma forma, estabelecer critérios, e a igreja local aqui deveria fazer uma viagem a Jerusalém, para então agora reunirmos como um povo lá nas portas de Jerusalém para adorar o Senhor. Nada contra se alguém quer fazer turismo em Jerusalém. Diga-se de passagem, me permita aqui um pequeno parênteses, pode me convidar, de preferência paga a minha passagem, vamos juntos, vamos fazer um turismo em Jerusalém, mas o requisito da adoração vai muito além de ir no local específico para cumprir certas questões, tem a ver com uma disposição alegre do coração do povo de Deus, que se reúne para render graças ao Senhor, porque é um povo alcançado e salvo e abençoado pelo Senhor. Para render graças, é o que ele fala então no verso 4. Esse é o objetivo.
o congregar para render graças, não só para buscar bênçãos, mas o congregar como um povo que vai além de mera formalidade de determinadas denominações, seja a nossa ou outra qualquer, mas é de um povo que se reúne em uma só fé, um povo que se reúne para, no exercício sadio dos dons e talentos, abençoar uns aos outros, edificar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, suportar uns aos outros e tantas outras coisas que a Escritura nos ordena. Ok, caminhando um pouco mais no Salmo, nós temos um outro desafio. Então nós já vemos duas pequenas partes aqui: a alegria de estar na casa do Senhor. Vemos que há uma motivação correta para render graças ao Senhor. Isso é importante, há uma motivação certa, e não apenas ir pela pressão, porque senão amanhã alguém vai me cobrar que eu faltei, não ir apenas porque é uma formalidade, uma obrigação pesada, mas ir de fato com alegria. Mas permita-me, antes de ir para o último ponto, fazer um último destaque aqui, ainda nesse aspecto. É interessante porque nós lemos Hebreus 10, e fala que agora nós temos ousadia para ter acesso por esse novo e vivo caminho que nos foi aberto por Cristo. É muito curioso, se nós pensarmos no modelo de culto do Antigo Testamento, quando o povo não entrava no templo, quem entrava no templo era apenas o sacerdote, e apenas na primeira parte do templo, e na segunda parte somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e o salmista dizendo que há alegria porque eu fui à casa do Senhor, mas na verdade ele esteve do lado de fora, no pátio da casa do Senhor, e agora em Cristo, olhando para o Novo Testamento, esse novo momento, Cristo diz que no ato da sua morte ali, o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso ao trono. Paulo fala isso na carta aos Romanos. Agora nós temos ousadia e acesso junto ao trono da graça. Como que nós não vamos desfrutar então de alegria por estarmos na presença do Senhor? Se antes o salmista já expressa com grande alegria, porque ele foi convidado a ir à casa do Senhor, ele vai ficar do lado de fora do monte, pensando fisicamente, ele apenas vai chegar à porta do templo. Quanto mais para nós deve ser motivo de alegria poder congregar, e não apenas entrando num templo físico, mas sabendo que agora nós temos acesso junto ao trono da graça, por esse vivo caminho que Cristo já nos proporcionou. Amados, nós temos tantos privilégios. As bênçãos da comunhão no corpo de Cristo se expressam em grande medida nesse serviço mútuo, como igreja, como parte do corpo, nessa distribuição dos dons, que nós vamos entrar agora no próximo tópico, e aí nós vamos nos edificando mutuamente. Por isso que é tão triste pensar que alguns não têm mais desfrutado dessa alegria, perderam a sensibilidade, perderam a alegria de estar na casa do Senhor, transformam essa alegria em uma apenas a obrigação fria. Eu tenho que ir, senão eu vou deixar de cumprir a minha tarefa, porque senão alguém vai me ligar: meu irmão, você está sumido, você faltou. Nós precisamos de restaurar essa alegria de estarmos na casa do Senhor, ter prazer de buscar o Senhor, e não somente na questão formal, mas o prazer de estarmos juntos como povo de Deus e compartilhar as bênçãos que o Senhor tem nos dado e são tão grandiosas. Mas indo para a última parte do Salmo, eu gostaria de, antes da gente caminhar para as conclusões aqui, tratar da última parte. O Salmo então caminha e diz que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, e aí então ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Quero destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, é importante entender que, se considerarmos que o Salmo, ele reflete um momento posterior ao momento do reinado de Davi, em que as tribos estavam unidas, e que, portanto, a partir de Jeroboão, as tribos estão divididas, e esse povo nunca mais voltou a ter aquela harmonia de 12 tribos servindo ao Senhor juntos. Isso desafia a igreja de hoje a trabalhar pela unidade e pela paz. Unidade e paz não é algo que se alcança como povo de Deus, ainda que sejamos igreja, sem empenho e sem esforço. Quero convidá-los a abrir a Escritura em Efésios. Efésios, capítulo de número 4.
Efésios capítulo 4, versos de 1 a 5, e pode manter aberto aí o texto, por favor. Efésios 4, de 1 a 6, perdão, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Preste atenção. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olhando o texto, a grosso modo, não podemos falar, então está tudo maravilhoso. É um só corpo, é um só Deus, é um só Espírito, é uma só fé, é um só batismo, somos um. Mas se você voltar para o verso 3, você vai perceber que nós não somos. No sentido literal, a questão prática, a unidade ela é mantida com esforço e com diligência. Se não houver esforço para promover a paz, não haverá paz. Se olharmos para a igreja e fazer um paralelo, olhando para as nossas próprias casas, enquanto família, nós vamos perceber que é uma só casa, é uma só família, é um só pai, é uma só mãe, os filhos, há um ambiente comum. Deveria ser, então, um ambiente propício para essa unidade. Na prática, nós vemos que muitas vezes o filho pensa uma coisa, o outro filho pensa outra coisa, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e o lar parece que está totalmente dividido. Não é fácil manter unidade nem dentro de casa. Estamos falando de uma família. Agora pensa transportando isso para uma dimensão muito maior, que é a igreja como família da fé, e nós falaremos disso lá, já em seguida no próximo texto. Somos uma família, mas agora é uma família de fé. E também temos ideias diferentes, pensamentos diferentes, propostas diferentes, um pensa uma coisa e outro pensa outra. Como tem unidade quando cada um está pensando uma coisa? Um diz, temos que mexer na questão musical da igreja, vamos melhorar a música da igreja. O outro pensa, não, a música está ótima, vamos mexer com o evangelismo. Aí o outro diz, não, evangelismo não, já tem muita gente evangelizando, nós precisamos de melhorar a estrutura. O outro diz, não, a estrutura está ótima, o que nós precisamos trocar é o pastor. Cada um está pensando uma coisa diferente. Como ter unidade num ambiente desse? Esforçando diligentemente por preservar. O Espírito de Deus que nos atraiu, o Senhor que nos salvou, que nos uniu em Cristo por seu meu único Espírito, um vínculo de paz. Isso já aconteceu no primeiro momento, Ele nos chamou. Por isso Paulo diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele nos chamou para vivermos como comunidade da fé. É um chamado, é uma vocação. Porém, preservar essa unidade dessa vocação é esforço. Isso não vai acontecer de maneira acidental. A igreja precisa estar empenhada nessa manutenção da paz. Um esforço diligente para que isso aconteça. É interessante porque se você voltar, eu vou fazer isso daqui a pouquinho, mas o Salmo ele vai mudando, ele fala de orar, ele fala de pedir, de desejar e ele fala de buscar. Eu vou deixar isso para o final. Mas eu gostaria de mostrar, para que isso não fique parecendo algo estranho ou mecânico, como pode haver unidade com pessoas tão diferentes? Como pode haver unidade em uma igreja, uma vez que somos tão diferentes uns dos outros? Observe então a sequência, verso 7 ao verso de número 16. Ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E olha só, Ele mesmo, aqui tudo está falando a respeito de Cristo e da obra de Cristo, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que isso? Para que essa diversidade de ministérios e dons? Ele explica, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço,
para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Eu amo essa expressão, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos. Cristo concedeu dons, talentos, ministérios diversos no corpo que é a igreja, para que através do trabalho de cada um, da colaboração de cada parte, a igreja toda cresça em unidade, até que todos cheguemos. Nós não estamos aqui, não é numa luta desenfreada para ver quem vai levar o prêmio sozinho, quem vai chegar ao final, mas é numa colaboração para que todos cheguemos juntos, para que todos venhamos crescer, para que todos venhamos alcançar uma maturidade. Não é um momento de competição entre um crente e outro crente. É uma igreja, ela tem que funcionar como um corpo de colaboração, para que tanto um como o outro cresça. Não é quem vai chegar primeiro, mas é quantos eu estou ajudando para chegar junto comigo. É um trabalho conjunto, juntos trabalhando para a preservação da unidade, até que todos cheguemos. E por que isso é importante? Verso 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Há um perigo de sermos negligentes a toda essa instrução e atuar como meninos, apesar da idade, apesar da já esperar de nós uma maturidade, mas ver no comportamento, na conduta, uma atitude infantil, de agitação, de falta de propósito, de falta de clareza. A mesma hora que quer uma coisa, não quer, já quer outra. A mesma hora que está brincando com uma coisa, já larga aquilo de qualquer maneira e vai brincar com outra coisa. Atitudes próprias de menino. E Paulo está dizendo, nós não podemos ser assim. Essa inconstância, toda hora muda. Nós precisamos de direcionamento, de foco, de um propósito e de trabalhar em cima desse propósito. Isso é característica da maturidade. A maturidade nos leva a enfrentar os desafios com consistência, com resiliência, e não simplesmente a primeira adversidade, larga todo o projeto e vou partir para outra. Precisamos desenvolver essa maturidade. E como fazer isso? Ele responde no verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Qual que é a minha parte de cooperação? Qual que é a sua parte de cooperação? Eu me alegrei, me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu entrei na casa do Senhor para render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Como manter isso? Preservando a unidade. Haja paz em ti, haja paz dentro dos seus muros, prosperem os teus palácios. Essa é a linguagem que o salmista está usando. Agora, se estamos dentro de Jerusalém, mas cada um brigando pelo seu próprio espaço, e não há colaboração, como haverá paz dentro dos teus muros? Como haverá prosperidade nos teus palácios? E então, o que nós temos na carta de Paulo, ele conclui esse bloco dizendo que todos nós, contribuindo, cada um com sua parte, com bem ajustado, consolidado, auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Abra, por favor, aí, só voltar uma página, Efésios 2. A última leitura aqui, e voltamos lá para o Salmo 122. Efésios 2, Paulo diz assim no verso de número 19 ao 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Que precioso! Deus nos chama com santa vocação, ele falou no capítulo 4, ele nos chamou, só que agora eu já não sou nem estrangeiro nem peregrino, agora eu pertenço à família. Já que eu pertenço à família, trabalhar pela unidade, perseverar e preservar a unidade num vínculo da paz, é um dever de cada membro da família. Então eu estou trabalhando não porque eu sou apenas um estranho, mas eu sou um membro da família. Meu objetivo então é que haja paz dentro dos muros. E ele diz mais ainda, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No versículo anterior ele diz, Cristo é o cabeça, nós somos um corpo, Cristo é o cabeça do corpo. Agora ele diz, nós somos um edifício,
Cristo é o fundamento desse edifício. As bases sólidas do edifício, profetas e apóstolos. Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, tudo aquilo escrito do Novo Testamento, base sólida, mas Cristo é a pedra angular. O fundamento, ele é solidificado, ele está construído sobre uma rocha firme, que é Jesus Cristo. Nós não somos a rocha, nós não sustentamos o edifício, nós estamos sendo edificados sobre essa rocha que é Cristo. Mas cada um tem o seu papel. E ele diz, voltando para a leitura do verso de número 21 agora, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se agora nós não temos esse chamado do salmista, e aí nós já voltamos para o Salmo, do ir a Jerusalém para entrar dentro dos seus muros e para ali ir adorar, nós mesmos, como essa Jerusalém espiritual, que estamos sendo edificados como habitação do Espírito, é que somos esse edifício. E através dessa comunhão, dessa junção de cada parte, o Senhor mesmo vai edificando esse edifício para a glória do nome dEle e para o nosso benefício. Mas como isso se dá, agora voltando para o Salmo 122, nesta poesia do salmista, ele apresenta algumas coisas. Ele fala, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Há um clamor aqui pela oração, orai pela paz. A primeira coisa importante então nesse processo todo, devemos orar pela paz. Há um chamado, aqui um apelo geral, orai pela paz de Jerusalém. Mas não é somente isso. Além desse clamor geral, há um desejo particular. Ele está dizendo no verso 7, reine paz dentro dos seus muros. Está desejando que isso seja uma realidade. Reine paz dentro dos teus muros. Mas não é apenas um desejo. Ele passa para um próximo passo no verso 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço. Ele não diz somente orai, mas agora ele mesmo se coloca também como alguém que está orando. Eu peço. Haja paz em ti. Ele pede para que alguém ore, ele deseja que essa paz aconteça, ele também se coloca em oração, mas há ainda um outro item no verso 9. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Ele não somente pede para orar, ele não somente deseja, ele não somente ora, mas ele busca esse bem. Ele também está empenhado intencionalmente. Aqui há uma ação, é uma atitude que ele está tomando de forma intencional para esse objetivo. Eu quero paz, maravilha. O que você está fazendo para que aconteça a paz? Em que sentido você está contribuindo para que essa paz aconteça? Vou pedir o povo para orar para que haja paz. Que bom, peça mesmo, precisamos de gente que ore por nós. Mas além de pedir para alguém orar, você tem desejado isso? Como que eu gostaria que as coisas acontecessem, às vezes nós falamos isso. Quem dera se acontecesse tal coisa. Há um desejo, às vezes o desejo é honesto, mas não é só o desejo. Você tem orado a respeito disso, particularmente? Por amor de meus irmãos e meus amigos, eu vou orar pela paz. Eu estou orando. Eu estou me colocando também de joelhos nesse objetivo. Mas não é só orar. Claro que a oração é fundamental, mas há uma ação. Ele está dizendo, eu vou buscar isso. Eu vou trabalhar por isso. Eu quero concluir então com algumas implicações. Primeiro, precisamos reavaliar como está a nossa alegria, como tem sido para nós essa experiência do congregar, do buscar estar na casa do Senhor. E não somente de maneira física no templo, mas como o corpo de Cristo, como igreja, como povo de Deus, a alegria da comunhão. Temos desfrutado dessa alegria? Ou temos vivido um tempo em que o isolamento está sendo a nossa cartilha? Não estou me sentindo bem, vou me afastar, não quero muito envolvimento. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa e depois de algumas conversas com aquela pessoa, uma senhora, e ela falando sobre o desejo de congregar e algumas dificuldades que estava enfrentando na sua vida. Eu morava naquela época num apartamento, num prédio da igreja, onde eu era um seminarista e evangelista, e conversando com aquela senhora, lá pelo tanto da conversa, eu fui surpreendido quando eu perguntei para ela, onde a senhora mora? Por acaso a igreja poderia te assistir de alguma maneira? Ela diz, eu sou vizinha aqui, eu moro aqui do lado.
ela morava na casa ao lado da igreja. Eu pedi, mas a senhora já congregou aqui alguma vez? Já participou? Não, nunca participei e nem quero. Eu gosto de congregar, é longe. Então ela saía de um bairro, lá em Venda Nova, ia lá para Contagem, para congregar lá em Contagem, porque ela dizia, eu não quero que ninguém saiba onde que eu moro, eu não quero que ninguém me conheça a fundo, eu vou, assisto o culto, termino o culto, eu levanto e vou embora. Não quero me envolver com ninguém e não quero que ninguém se envolva comigo. Péssima postura de alguém que está tentando se encaixar no corpo, mas não quer ser a parte do corpo. Na realidade, não se trata de entrar de forma desrespeitosa na privacidade, na vida de cada um, entrar naquilo que não corresponde, mas no tocante a corpo, nós somente somos corpo se nós somos membros uns dos outros, e se nós estamos nos ajudando mutuamente, senão não é corpo, é apenas um monte de membro isolado, e nós precisamos de entender a figura do corpo. A questão não é, vou congregar na igreja mais distante para não ter vínculo, e também não é o fato de congregar lá mais perto para ter todo mundo dentro da minha casa 24 horas por dia. Essa não é a questão. A questão real é, você entende o seu papel como membro de um corpo? E tem contribuído com o seu dom e talento para o desenvolvimento desse corpo em harmonia, unidade e paz? A outra coisa importante é, temos entendido a razão principal do congregar? Para render graças ao Senhor. Ou será que o congregar se torna, a partir de um tempo, apenas algo mecânico, rotineiro, ou apenas uma maneira de tentar encontrar alguma resposta rápida para questões urgentes? Nós precisamos aprender a congregar para render graças ao Senhor. Ter esse momento de comunhão, não somente, e não que não seja necessário ou importante, ou que não possamos fazer. Claro que podemos, fazemos e devemos. Orar, clamar, pedir perdão, pedir apoio, oração uns dos outros, isso é importante. Mas é importante demais, como povo de Deus, congregar para bendizer o nome do Senhor, para trazer à memória os benefícios do Senhor, para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E por fim, na parte final do Salmo, o anseio e a oração e a busca pela paz. A pergunta é, como ou o quanto nós temos também nos envolvido nesse processo? Orar pela paz, buscar a paz, empenhar pela paz, também nessa parcela do corpo que somos nós como igreja local. Devemos entender que o papel da igreja e nosso papel enquanto parte da igreja não é só recebermos os benefícios do corpo, mas também é contribuir para que esse corpo cresça em unidade e harmonia. Então, amados, que o Senhor nos ajude a perceber essas realidades, a vivê-las no dia a dia, sabendo que enfrentaremos, já estamos enfrentando, enfrentaremos ainda muito mais adversidades, tribulações, tempos difíceis. O próprio Cristo disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Teremos aflição. A empenhar pela paz não é uma tarefa simples, e sabemos que a paz que Cristo oferece é uma paz diferente da paz do mundo. Portanto, é uma batalha espiritual. E que o Senhor nos ajude a viver isso de maneira honesta e de maneira produtiva como partes, membros desse corpo, dessa família da fé que está firmada num fundamento sólido que é Jesus Cristo. Oremos ao Senhor para nós encerrarmos e depois nós teremos um tempo para a interação aqui sobre o estudo dessa noite. Oremos. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por mais essa oportunidade de estudarmos uma pequena porção da Tua palavra, perceber, ó Deus, a alegria do salmista de poder entrar nas portas de Jerusalém para adorar o Teu santo nome e render graças ao Senhor, como Ele mesmo afirma, porque convém a Israel. Também a nós nos convém, ó Deus, entrar na casa do Senhor e bendizer o Teu nome. Mas sabemos, ó Pai, que muitas vezes nós lidamos com as nossas tribulações, pecados, fragilidades, angústias profundas da alma, e isso tantas vezes tem roubado a alegria do congregar, a alegria do servir uns aos outros, a alegria, ó Deus, de desenvolver os dons e talentos que o Senhor concedeu ao Teu povo, como meios para a edificação de todo o corpo, até que todos cheguemos à unidade e à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Portanto, ó Deus, se em nós falta alegria, se por alguma razão temos perdido o motivo principal do render graças ao Senhor,
E se de alguma maneira não temos orado devidamente ou buscado, empenhado pela promoção da paz, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a entender e a cumprir a Tua palavra para o bem do Teu povo, que é a igreja, e também para o nosso próprio bem e para a glória do Teu santo e precioso nome. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a missão para que possamos andar de maneira digna da vocação com que fomos chamados em Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.